Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta Casa de Luz. Que o amigo Jesus nos acompanhe. Gostaríamos de informar que no segundo sábado de todo mês nós recebemos as famílias em vulnerabilidade. Então aceitamos doações de alimentos, de roupas, de calçados. E neste mês, especialmente, estamos precisando de brinquedos para crianças de 9 a 11 anos. Então, jogos, Uno, jogo de xadrez, brinquedos que possam ser utilizados nesta idade. Então, quem sentir, quem puder, quem tiver e quiser trazer até a casa, aceitaremos. Vamos iniciar a nossa noite de estudos, agradecendo por mais esta oportunidade de nos colocarmos à disposição do aprendizado, fazendo uma leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Crê e segue. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus, João 17:18. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoras. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo, estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti, mesmo ao que necessita. Algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não deblaterarás, valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando-o com todos. Não condenarás. Descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em seu coração até o sacrifício. Ora e vigia. Ama e espera. Serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido em vão. Então agora vamos fechar os nossos olhos, sentar confortavelmente. Por um instante vamos deixar as preocupações lá fora, serenar, elevar o nosso pensamento a Deus, a nosso Mestre e amigo Jesus, e nos conectarmos com a energia da casa, com a energia da espiritualidade amiga que nos acompanha, com a energia do amor. Vamos serenando e agradecendo por mais uma oportunidade de aprender, de nos colocarmos na posição de alunos do Mestre. Que possamos deixar lá fora nossas angústias e aflições e estarmos somente aqui, presentes, para ouvir as tuas palavras. Abençoa, Senhor, e intui a palestrante da noite, para que sua fala alcance o nosso coração. Nos acompanhe, Senhor Jesus, que assim seja. Então agora eu convido a Dani para a palestra.
Boa noite a todos. Que estejamos todos na paz de Cristo Jesus. Nosso tema de hoje é Espíritos em Evolução e Eternos. O médium Francisco Cândido Xavier, que esteve entre nós por 92 anos, tendo retornado ao mundo espiritual em 2002, psicografou as várias encarnações do seu então mentor, Emmanuel, e nos presenteou com a denominada Série de Emmanuel, composta por 5 livros. Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, e esta obra, Paulo e Estevão, publicada originalmente em 1941, e referência para o estudo de hoje. O enredo inicia na cidade de Corinto, capital de Acaia, sul da Grécia, uma cidade formada em 146 a.C., uma cidade sob o jugo romano. Nossos personagens são o pai, Joquebed, viúvo, sua filha Abigail e seu filho Gesiel. Com suas terras sequestradas pelos romanos, o pai, em ato de vingança, ateou fogo nas terras vizinhas e a sua propriedade Com suas terras sequestradas pelos romanos, o pai, em ato de vingança, ateou fogo nas terras vizinhas à sua propriedade. E por isso 2 servos do general romano, Licínio Minúcio, de nomes Caio e Rufilho, morreram tentando apagar o incêndio. A morte destes servos tornou implacável o julgamento romano de toda a família. No julgamento, diante da violência física que fora submetido, o pai morre na presença dos seus filhos. Já a sentença do filho Gesiel foi a escravidão, tendo sido enviado ao cativeiro nas galeras, que é o trabalho forçado nos navios romanos. No instante da morte do pai, a filha Abigail, que tudo assistiu, cantou dentro do sinédrio uma música com a seguinte letra: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Deve ter sido uma linda canção. E para que nunca mais cantasse assim no sinédrio, porque a música tem a força de domar almas endurecidas, Abigail foi liberta pelos romanos, solta na rua, sozinha, sem casa, sem auxílio. E no decorrer da história, o irmão escravizado perdeu-se. Perderam-se todos os contatos dessa família. Abigail, por força do destino, acaba por se tornar a noiva de um romano chamado Paulo de Tarso, o protagonista dessa história. Paulo de Tarso é, no início da história, um judeu devoutado à lei de Moisés e às tradições judaicas, que viu na fé cristã uma ameaça herética. Somente mais tarde, tendo um encontro com Cristo, converte-se. Muitos fatos ocorreram
E aqui destacamos o espírito Gesiel. Escravizado, acabou no navio onde cumpria a pena, conquistando a liberdade depois de cuidar, com desvelo sem medida, de um doente, um governador romano, que se comoveu com a sua história de vida e lhe devolveu a liberdade, mas não legalmente. Aos olhos de Roma, foi tido por morto. De fato, foi abandonado, encontrado ferido e sem qualquer norte, foi levado até o apóstolo Simão Pedro, em Jerusalém, tendo a oportunidade de ficar morando na casa chamada de Caminho, uma importante célula central do cristianismo primitivo, de grande movimento humanitarista, socorro certo aos desvalidos da época. E Gesiel conhece Jesus. Tendo passado mais de 20 anos da crucificação, conhece pelas palavras de Simão Pedro. Em própria proteção, recebe então outro nome. Agora passa a se chamar Estevão. Por ser seguidor de Cristo, foi implacavelmente perseguido por Paulo de Tarso. Sofre agora por Cristo. E no momento crucial da morte no Sinédrio, que misturava naquele tempo sacerdotes e mestres, os mais eminentes do farisaísmo, Estevão é reconhecido por Abigail, sua irmã, noiva de Paulo de Tarso. Portanto, morreu por ordem de Paulo de Tarso. Estevão, espírito eterno, agora no mundo imaterial, onde a vida continua a partir do que se foi enquanto encarnado, poderia agir como seu pai, que ateou fogo em ato vingativo. Mas desde logo, sem demora, perdoou e tornou-se, por misericórdia divina, mentor espiritual de Paulo de Tarso, aquele que determinou a sua morte. Estevão não se tornou algoz, verdugo, carrasco de Paulo. Seguiu sua senda de luz, trabalhando pela evolução. Se ele alimentasse qualquer desejo de vingança, poderia se tornar um perseguidor pela doutrina espírita, um obsessor. Para a nossa doutrina, obsessão é o domínio que um espírito, sempre de ordem inferior, logra adquirir sobre outro ser, encarnado ou desencarnado. Antes do domínio, porém, saibamos que existe o assédio espiritual. São as investidas eventuais, mas não é ainda um domínio. Aqui lembramos a história do tapete Chico Xavier. Chico Xavier tropeçou em um tapete e quando surgiu nele o desejo de blasfemar, seu mentor interferiu no momento e disse: não faça isso. O ato de reagir com violência a um simples momento é capaz de atrair o assédio espiritual e a partir daí avançar para um processo de obsessão. Ivone do Amaral Pereira, uma importante médium que nasceu no Rio de Janeiro em 1900, mas viveu praticamente a vida toda em Minas Gerais e desencarnou com 83 anos, muito conhecida por ser autora do livro Memórias de um Suicida, explica o fenômeno de obsessão na obra espírita Recordações da Mediunidade, onde há dois grupos: a obsessão odiosa e a não odiosa. A odiosa, ela divide em três partes: por vingança, por uma causa ou por inveja. A obsessão odiosa implica, como o nome diz, na existência de um ódio. Existe um vínculo entre as duas partes, aquele que odeia e aquele que é odiado.
pode ser origem um fato ou um evento ocorrido na atual existência ou em existências passadas. Podem ser obsessores, desafetos de vidas passadas. Esse desafeto cria um vínculo entre as duas partes. Por exemplo, um tendo tirado a vida do outro. Aquele que perdeu a vida pode se tornar um obsessor. Não é porque é necessário dizer que Estevão não se tornou um obsessor, né? Essa obsessão odiosa por vingança, ela pode ser pessoal, um tirou a vida do outro, ou impessoal, como no caso de um ser que passa a obsediar o algoz de um filho. Indiretamente a mãe foi atingida e ela se torna a obsessora. Quais os sintomas que este tipo de obsessão apresenta? O ser que está sofrendo esse processo tem um mal-estar geral, não identifica a parte do corpo que dói, está mal, está ruim, está se sentindo mal. Sente mau humor, sem causa. Nada aconteceu de ruim no dia e ele está mal-humorado. Sente irritabilidade, muita irritabilidade. A alteração do limiar da tolerância é um sinal de um processo obsessivo. Na segunda divisão, nós temos a obsessão odiosa pela causa. Trabalhadores de causas sociais são objeto de interesse de espíritos inferiores que não concordam com o trabalho realizado. Não tem o vínculo pessoal da vingativa, mas o objeto, a atividade social, incomoda. Por exemplo, quem cuida de animais, os trabalhadores espirituais, são alvo de processos obsessivos. São alvo de obsessores pela causa social que desenvolve. Importante lembrar que, mesmo assim, esses trabalhadores recebem proteção, muita proteção, que permite continuar com a atividade social. E a terceira classificação, a obsessão odiosa por inveja. A pessoa obsediada tem algo objeto do desejo do obsessor. Por exemplo, ela pode ser inteligente e o obsessor não se entende assim e a partir dali desenvolve um processo de obsessão. O palestrante espírita Jorge Alahá cita um exemplo muito simples daquele estudante que sempre tira notas boas e numa eventual prova tira nota ruim e aquele pessoal que gosta de pegar no pé desse estudante, sente-se em alegria por ver aquela pessoa que sempre foi bem se dar mal. Esse é um processo de obsessão que pode iniciar a partir desse evento. Muito bem, temos outro tipo, as não odiosas, as obsessões, os domínios que são exercidos por um espírito inferior ao outro, mas não porque existe ódio, e sim porque existe afinidade ou por apego. O processo de obsessão por afinidade ocorre quando há sintonia de pensamento. Os exemplos que mais temos destacados são as sintonias viciosas. Pelo vício da bebida, do cigarro, das drogas, excesso de alimentos. Nesse caso, o processo de obsessão é bastante difícil de tratar, porque existe a simbiose. É necessário que o encarnado consuma álcool para que o desencarnado usufrua, encharque-se da vitalidade do encarnado. É muito difícil de tratar um processo de obsessão por afinidade. É necessário cuidar do padrão vibratório, aonde nós permanecemos a maior parte do tempo. Sintonia e vibração determinam as nossas amizades espirituais. O outro tipo de obsessão, a por apego, é quando existe um vínculo afetivo entre o obsessor
e o obsediado. Por exemplo, o avô que desencarna amando muito o seu neto, depois do desencarne, querendo permanecer com a presença do neto, mantém-se na casa junto a ele. Só que a presença espiritual dessa natureza causa um desequilíbrio orgânico no obsediado. A criança vive doente, vive no médico e não tem causa doença. Tem um desequilíbrio orgânico, mas ela não é doente. É a presença espiritual daquele ser que um dia muito amou que lhe causa os desequilíbrios orgânicos. Presenças espirituais dessa natureza em qualquer um de nós desequilibram o nosso organismo. Pode não existir a doença, mas há o desequilíbrio. Nesse caso de obsessão por apego, é uma das mais fáceis de tratar em casas espíritas. Nenhum processo de obsessão é fácil de tratar. Esse é um pouco mais. Por quê? Porque num diálogo com o espírito obsessor, o avô, explicando-lhe que muito embora o seu amor seja imenso, ele está causando a doença no neto, quase sempre há um entendimento da necessidade do afastamento. E ele se afasta e a criança melhora. O processo obsessivo sempre requer fortalecimento da alma, porque a uma causa de doença física opõe-se a uma causa de doença, a uma força física para tratamento. Mas a uma causa de doença moral, preciso é que se contraponha uma força moral. Requer muita vontade e muita prece, muita autoeducação, porque irá exigir mudanças de quem está sofrendo o processo de obsessão. Kardec traz uma outra classificação de obsessão. Ele chama de simples, mas que sabemos que o nome não reflete a realidade, a de subjugação e a de fascinação. É como se fosse uma visão um pouco ampliada das outras 3 divisões da odiose e das outras 2 não odiose. A simples, o encarnado percebe que tem algo estranho, percebe que essa influenciação espiritual incomoda, mas não identifica com claridade o que está acontecendo. O obsediado diz, estou com dor no corpo, mas não identifica onde. Está triste, mas não identifica a razão da sua tristeza. Ele ainda tem condições de pedir ajuda, procura médico, acredita que vai ter uma cura. É o primeiro estágio. O segundo grau de obsessão, que é mais grave, mais sério, se chama subjugação. O ser também percebe que tem algo incomodando, mas ele já não acredita que tenha jeito. Ele já não acredita que o médico vai resolver, não acredita que tenha por que fazer exames ou ir a consultas médicas. O domínio está se desenvolvendo de tal forma que ele acha que já não tem mais jeito. Não pede ajuda. No terceiro grau de obsessão, trazido por Kardec, é o de fascinação. Aqui o ser que está sofrendo esse processo não percebe mais que há uma influenciação. Chega a negar a existência de uma influenciação. Por exemplo, ele percebe que tem um problema, mas jamais identifica a influência espiritual. Há um exemplo trazido também pela palestra de Jorge Alahá, que diz de um casal, um senhor olhando a foto do filho marchando e fala, olha, o nosso filho é o único que marcha certo. Não pode ser assim. A pessoa que está num processo de fascinação acredita que ela está certa. Todos os outros estão errados. E pior, ninguém quer ajudar. Todos querem enganar. É um processo de grau mais elevado e mais difícil de tratar. Assim, estudando a postura de Estevão, retomamos a história, de perdão imediato, temos um indicador de que ele era um espírito que já tinha uma caminhada. Já havia compreendido a existência da realidade do mundo espiritual.
facilita ver o movimento de desenvolvimento espiritual evolutivo na imagem de uma espiral. No início da espiral temos o espírito criado simples e ignorante. Essa é a questão 115 do Livro dos Espíritos. E assim como as fases de desenvolvimento do nosso corpo, inicia na infância. O espírito, nós, passamos por uma fase de infância espiritual. O espírito vai prosseguindo com as experiências da vida espiritual e material, pois intercala a existência eterna entre encarnações e desencarnações, indo e vindo do mundo espiritual, vai progredindo, passando pela adolescência espiritual, pela vida adulta espiritual, até que chegue à melhor idade espiritual, que é quando alcança a plenitude e passa a gravitar na unidade divina. Vai se ampliando e se dirigindo a Deus. Gravitar para a unidade divina é o nosso destino. Quem ensinou isso? Paulo de Tarso, depois da sua conversão. Uma espiral não tem o mesmo diâmetro sempre. A característica fundamental de qualquer espiral é que a distância de um ponto na curva até o seu centro aumenta constantemente, assim como o nosso conhecimento aumenta constantemente. Uma espiral ascendente, esse afastamento ocorre simultaneamente ao movimento vertical. Conhecemos a cada passo à frente. Usando essa imagem de espiral, vamos aplicar a escala espírita. Temos primeiro os espíritos imperfeitos de terceira ordem no início dela. Depois os espíritos bons e por fim os espíritos perfeitos. Aqui embaixo, no início dela, os imperfeitos, terceira ordem. Estes espíritos têm a predominância da matéria. Difícil ver o mundo espiritual. E temos nessa classe a propensão ao mal. Os espíritos nessa categoria têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Estão todos no orbe terrestre. Às vezes, pelo fato de não realizarem o bem, já denotam serem imperfeitos. Os espíritos um pouco acima dessa espiral, chamados de segunda ordem, são aqueles que, quando encarnados, apresentam-se bondosos e benevolentes com o semelhante. Não os movem o orgulho, o ódio, o egoísmo, nem a ambição. Não experimentam, quando estão nesta fase evolutiva, qualquer forma de inveja ou ciúme. Fazem o bem pelo bem. Os espíritos de primeira ordem, que já gravitam em torno do divino, alcançaram a perfeição. Um espírito como Estevão, da nossa história, que recebe em pouco tempo o Evangelho, sofre e morre por ele, já saiu da infância espiritual, já tem bases firmes no bem. E por isso suporta os disparates da materialidade. Ele seguia o fluxo evolutivo, que não pode ser impedido. Kardec explica que é impossível parar a evolução. É a questão 781 do Livro dos Espíritos, que diz assim: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, não tem. Mas às vezes pode embaraçar. Parar não, embaraçar sim. Que se deve pensar, Kardec continua perguntando aos espíritos superiores, dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde,
Pobres seres, é o que eles respondem, serão levados de roldão, arrastados pela torrente que procuram deter. O progresso nosso e de toda a humanidade ocorrerá, quer os espíritos inferiores queiram ou não. Sendo o progresso, continua Kardec, uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas más. Quando estas leis se tornam incompatíveis com o progresso, despedaça-se juntamente com quem tenta deter. Assim será até que o homem tenha posto as suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem, e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Por tudo isso, podemos nos questionar quais as virtudes de Estevão que foram suficientes naquela existência de sofrimento para ele não se tornar um obsessor. Durante a história, a gente pode traçar o seguinte perfil: amor e respeito aos pais e à família. Os seres que se prontificaram a ser nossos pais merecem, no mínimo, gratidão. Aceitaram fazer o sacrifício de serem os geradores da nossa vida. Estevão cuidava e respeitava o pai, mesmo que discordasse das suas ideias. Portanto, família é uma importante base de desenvolvimento espiritual. Muitos experimentos científicos já foram realizados demonstrando que a ausência de cuidado aos filhos gera seres desequilibrados. Trago o exemplo de Malala. Talvez alguém conheça. Malala é uma ativista paquistanesa reconhecida mundialmente por defender o direito das meninas à educação. Ela sobreviveu a um atentado do Talibã em 2012. E em 2014, tornou-se a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. No livro Malala, conta-se a trajetória de um homem talibã. O curioso é que na terra de Malala, a palavra talibã quer dizer estudante. Justamente o que Malala não conseguia ser. Por força das guerras nas montanhas do Vale do Swat, muitas crianças, órfãs ou não, foram levadas para as chamadas madraças, que tradicionalmente foram um importante centro de estudo, mas na realidade de Malala possuíam outros contornos, mais alinhados ao extremismo religioso. Longe de pai, longe de mãe, longe de irmão, longe de avós, sem alfabetização. A única coisa que essas crianças recebiam eram aulas de guerrilha. E por ser assim, a formação, destituída de amor e carinho, diz no livro de Malala, tornam-se embrutecidos. Portanto, a família, seja ela qual for, aquela que julgamos boa, aquela que julgamos ruim, não interessa. Ela serve para formar o nosso ser. A fé também. Estevão tinha fé em Deus. O entendimento da existência do Criador auxilia o espírito a evoluir. Sem confundir com religião, mas estamos falando de espiritualidade. Não há criação sem Criador. Essa compreensão modifica a forma de ver a própria existência. Se sou eterno, se tudo o que faço reverbera na eternidade, a responsabilidade muda. Tira a culpa de Deus, coloca-a no local certo, em mim mesmo. Se nós, em algum momento da nossa existência,
podemos ter o seguinte pensamento: Deus não se importa. Temos que entender, isso é fruto de uma imaginação adoecida. O nosso limite de entendimento da realidade em época de transição planetária é muito curta, é muito limitada. Estevão tinha ainda a prática da oração, da caridade e do bem. Quando o pai dele ateou o fogo, a sua primeira reação foi tentar salvar a propriedade do romano. Em outras circunstâncias da história, não economizou esforços para auxiliar o próximo. Enquanto escravo no navio romano, poderia ter agido sem caridade, deixado doente um governador romano ao seu próprio destino, mas alinhou a sua vontade de fazer o bem com as suas ações e, a partir daí, transformando-se. Fazer o bem alimenta o espírito e lhe dá forças para evoluir. E a oração? Quando estamos orando, o corpo entra em coerência, o coração desacelera, a respiração se torna ritmada e o sistema imunológico se fortalece. A medicina mostra isso hoje. O espírito, durante a oração, interage com o corpo. E a fé, assim, é um remédio. A oração, dizem alguns neurologistas que apoiam a ideia da espiritualidade alinhada à medicina, é um código neurológico que desperta as áreas cerebrais da fé, da esperança e da gratidão. E assim a gente se cura. É mais leve a existência com a oração. Se não está sendo possível orar, fale em voz alta, coloque uma música edificante, que a espiritualidade te encontrará e fortalecerá, para que você seja e viva em liberdade espiritual, sem ser obsessor de quem quer que seja e sem ser obsediado. Se não há o hábito da oração, haverá dúvida enquanto se reza. É normal, vai passar. Se não há o hábito da caridade na existência, a dúvida no início existe. É normal, vai passar também. É necessário, na dúvida, continuar. O amor de muitos esfriará no sinal dos tempos. Há quem possa pensar que Estevão seria, na verdade, conformado. Mas aqui a gente precisa entender a diferença entre ser conformado e ser resignado. A conformação é estática, te paralisa. A resignação não. Ela só suspende, faz parar para pensar. Muito bem. A resignação é que serão apenas 9 pontos, porque são bastante importantes. Enquanto espírita, a gente se depara com essa dúvida, enquanto sou conformado, enquanto sou resignado. A resignação nasce da compreensão espiritual. Quando você está conformado, você tem uma desistência íntima diante do problema. É diferente. A resignação, esse sentir, te mantém a esperança ativa. Se você está num processo de conformismo, extingue o impulso de melhora. Você acha que não vai melhorar. Resignado, aceita o fato, mas busca transformar o amanhã. O conformado permanece imóvel. O resignado sustenta-se pela fé raciocinada. O conformado sustenta-se no medo, paralisado. Resignação fortalece o espírito para novas escolhas. Já o conformismo não. Enfraquece a vontade e paralisa decisões. Com resignação reconhecemos os limites, mas valorizamos possibilidades. Conformado não. Enxergo apenas o muro do limite. Eu esqueço que sempre há possibilidades. O resignado sintoniza-se com amigos espirituais, porque ele está tentando o tempo inteiro elevar a sua vibração.
O conformado não. Como baixa demais a sua falta de fé na vida, ele acaba abrindo espaço para influências desanimadoras. O resignado conduz-se ao progresso interior. O conformado acaba atrasando o seu progresso. Por fim, a resignação sempre conduz ao progresso espiritual. O conformismo não. Ele acaba criando necessidades de reparação futura. Estevão compreendia os fatos de muito sofrimento com lucidez e agia com resignação, porque em momento algum ele perdeu a fé, em momento algum ficou limitado ao problema então apresentado. A psicóloga e palestrante Ana Teresa Camasmi, na palestra sobre obsessores e obsediados, explica que o fenômeno da obsessão começa com a repetição. Se Estevão repetisse mentalmente as suas cenas de sofrimento, se alimentasse as lembranças amargas, essa chamada monoideia, repetição de sofrimento mental, poderia se transformar em um obsessor de Paulo. A repetição de ideias sofredoras favorece processos obsessivos. Quem está em processo de obsessão com repetição de pensamentos, repete também comportamentos que lesam o coração e a alma. Repete pensamentos de desistência, não adianta, não vai resolver e não faz o movimento de mudança. Repete pensamentos de pouca fé. Passa a duvidar da justiça misericordiosa de Deus. Precisa-se de muito esforço para parar o processo de repetição de ideias de sofrimento. Ampliemos o que nós entendemos de pensamento. Pensamento não é algo abstrato. Ele é o resultado da produção da mente. Haroldo Dutra Dias traz um exemplo muito interessante. A glândula lacrimal secreta lágrimas. O pensamento é a secreção da mente, é matéria. Sabemos muito pouco sobre o ato de pensar. No mundo espiritual, por sua vez, o ato de pensar está sendo estudado. No livro Evolução em Dois Mundos, a espiritualidade está estudando a estrutura mental das células. Até porque podemos pensar como a célula do coração sabe que tem que ser uma célula do coração e não se transforma em uma célula do pulmão. Porque há uma estrutura mental nas células que ainda desconhecemos. Precisamos entender que o nosso pensamento, ele carrega tudo que eu sinto, tudo que tem na minha memória, todas as minhas vontades. O pensamento não tem massa, mas tem vibração, tem cheiro, tem densidade, carrega elementos espirituais que podem deprimir. Dependendo do jeito que eu falo, eu deprimo o outro. Mas também pode fortalecer. Você pode sair com a tua esperança renovada, a depender das palavras ouvidas. Para saber se estamos em processo obsessivo ou se somos obsessores, podemos ser obsessores encarnados. Lembra do exemplo da inveja? E de desencarnados também. Por isso que quando nós estamos no processo de luto, ele precisa ser vivido com muito amor. E não com desespero ou com apego. Porque no processo de luto, o enlutado pode ser o obsessor daquele que partiu. Também, se estamos sendo obsediados, porque temos desafetos de existências passadas, ou somos tarefeiros em casas espíritas, atraindo irmãos cujas intenções ainda se inclinam para o mal. É importante saber o que está na minha mente. O que ela está secretando
na linguagem de Haroldo Dutra Dias? Quais os pensamentos saem dela? E se saem ideias repetitivas, e se repetem, sempre numa onda de sofrimento, meu ou de outro. Ana diz, é preciso estranhar-se. Porque, lembrando, a repetição favorece os processos obsessivos. Nesse caso, acionemos os recursos da fé. Somos seres espirituais e eternos. A confiança na vida eterna, progressiva, em evolução ascendente, para um dia gravitarmos em Deus, muda a forma de ver o que de fato importa do que não importa. É importante também saber que os obsessores colocam nos movimentos mentais diferentes dúvida. Você nunca foi a uma casa espírita e passa a ir, dúvida. Nunca fez ação social e passa a fazer dúvida. Por quê? Porque é interesse do obsessor te manter no passado, na culpa, no comportamento equivocado. Por isso a dúvida surge e é preciso passar por ela. A doutrina espírita se preocupa muito com a culpa. A culpa origina o remorso, que imprime brechas de sombra nos tecidos sutis da alma. A lembrança amarga transforma-se numa espécie de ferida com pus na alma. Abre um processo de doença. Todos nós trazemos duas fontes em nosso espírito. Uma fonte criativa e uma fonte destrutiva. Quando alimentamos as fontes destrutivas pelo processo de culpa, nos ligamos a outras forças destrutivas, potencializando a destruição. Por afinidade, incorporamos todas as mensagens existentes nesse plano sutil, de revolta, de desânimo, de desespero, que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos. A mágoa e a irritação passam a surgir. O culpado inicia acreditando que a responsabilidade é sua, mas logo ele acaba pela mágoa e irritação atribuindo a outro. Por isso, o perdão sem limites. Como perdoar? Começando devagar. Se eu ainda não consigo falar com o meu algoz, faço uma oração. Se eu não consigo orar, um pensamento bom. Se nem isso eu consigo, tentar identificar a repetição da ideia de querer o mal ao outro, de querer o mal ao outro, parar. Começamos parando. E se temos dúvida, o autoconhecimento auxiliará. Além disso, é importante procurar ajuda de casas espíritas como essa, que tem o atendimento fraterno, do passe, como foi a palestra do Christian na semana passada, como é importante essa troca fluídica entre os seres, como é bom sentarmos nestas nossas palestras e recebermos o amor e o carinho dos trabalhadores. Esse fluido pelo passe auxilia, às vezes nem tanto energeticamente, mas o simples fato de saber que tem o outro preocupado comigo e que quer me fazer o bem, já nos faz bem, já melhora a nossa forma de ver o mundo. O importante é sabermos verdadeiramente que somos obra de Deus, eternos, nascidos para sermos livres e evoluirmos até a perfectibilidade, porque perfeito só Deus. Nesses tempos de processos obsessivos, cada vez mais, nos analisemos e estranhemos se já não somos mais bons, mansos, pacíficos. Se estamos duvidando de Deus, de sua sabedoria, de sua justiça. Lembremos, o amor de muitos esfriará em épocas de transição.
Em tempos difíceis, o amor esfria. É preciso resgatar, arrumar a casa. Se nos tornamos irascíveis, orgulhosos, amedrontados, temos que ter olhos de ver, de nos enxergar. Tenhamos Deus para nos auxiliar, libertando-nos de todo o processo de obsessão. Agradeço pela atenção e que nossas pegadas sejam de luz e amor. Obrigada, Dani. Vamos passar agora para o segundo momento da noite, o passe espírita. Vamos baixar a luz. Fechar os nossos olhos. Os trabalhadores da casa podem, por gentileza, se colocar à disposição. Nos conectando à energia da casa, à espiritualidade amiga que nos acompanha, vamos serenando nossa mente, acalmando o nosso coração, para apenas sentir e vivenciar este momento, no aqui e no agora. Senhor, que possamos plantar o amor onde quer que estivermos. Que possamos nos recordar sempre que Tu és o nosso sustento, quando todo o resto falhar. Que possamos orar do fundo da nossa alma e não apenas decorar palavras, e saber que na prece é sempre um lugar seguro para estarmos. Que saibamos confiar, não apenas quando tudo está bem, mas que nossa fé nos faça permanecer quando tudo parecer desmoronar. Porque fé não é só acreditar, é fidelidade, é aliança, é escolher Deus todos os dias, mesmo quando o mundo nos oferecer atalhos. Senhor, que possamos sempre nos recordar que Tu és nossa primeira resposta e não nosso último recurso. Que aprendamos a ouvir a Tua voz mais do que o barulho do mundo, mais do que os elogios, mais do que as pressões, mais do que os medos. Sabemos, Senhor, que nem sempre a vida será fácil, mas também sabemos que não precisamos enfrentá-la sozinhos. Nos capacita, Senhor, para termos uma fé firme, viva e inegociável. Que possamos Te escolher, Deus, todos os dias, mesmo quando ninguém estiver olhando. Que a energia do amor alcance os nossos lares e nossos familiares. Nos acompanhe, nosso Senhor e Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, que possamos ter um retorno abençoado até nossos lares.